Ele é o grande eu sou.
venha, para que o Senhor venha sobre nós, para que o Senhor incendeie cada vida aqui presente. Sim, Deus. Sim, Espírito Santo. Faça essa oração, faça essa música uma oração agora. É você e o Espírito Santo. Santo Espírito, Não tem como eu buscar a Deus na tua vida. Não tem como o Espírito Santo te alcançar se você não clamar, se você não abrir a porta, se você não pedir. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Senhor, Ele tem colocado em nossos corações e nas últimas ministrações, Deus tem falado muito acerca do avivamento, acerca dos dons espirituais, do mover sobrenatural do Espírito Santo. E Deus Ele tem nos levado, tem nos incomodado a ministrarmos sobre isso, para que assim como nós lemos, nós também venhamos viver. Porque a igreja do Senhor Jesus, a igreja dos últimos dias, também é uma igreja que vive em milagres. Também é uma igreja que se move no poder do Espírito Santo de Deus. Como a pastora já disse, adorar não é simplesmente uma estratégia, é um agir do Espírito Santo que nos molda, que nos fortalece para nós permanecermos de pé. Eu creio que, da mesma forma que o Espírito Santo tem frutificado em nós o fruto do Espírito, Ele também quer edificar a igreja através dos dons espirituais, para a igreja crescer, para a igreja ser edificada.
é preciso que os membros da igreja, é preciso que as ovelhas, elas usem, elas edifiquem com a ferramenta certa. Qualquer obra que você vai fazer, qualquer trabalho que você vai fazer, ele precisa de uma ferramenta certa. Com a ferramenta errada, fica muito difícil. Edificar a igreja é a mesma coisa. Para nós edificarmos a igreja, nós precisamos dos dons espirituais. Mas como conhecer os dons? Como vivenciar o poder do Espírito Santo se eu não sei nem quem é o Espírito Santo? Como viver o poder do Espírito Santo se eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui? Gálatas capítulo 2, verso 20. É um versículo bem conhecido. E nós somos salvos quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós reconhecemos que nós somos falhos, fracos, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, quando nós vemos que não tem mais saída, não tem mais solução para a vida que nós estamos levando, quando nós não aguentamos mais a pressão que está vindo sobre as nossas vidas, quando nós não aguentamos mais a pressão que está sobre a nossa família, a opressão do inimigo, a opressão do mundo, os desejos da nossa carne e todo o estrago que isso traz para as nossas vidas. Resumindo, quando cala perto. Quando cala perto, aí nós, seu pai, é realmente lugar. Deixa eu buscar em algum lugar, em alguma coisa, porque do jeito que está, não dá. E aí muitas pessoas vão para a bebida, vão para as drogas, para se esquecerem dos seus problemas. Outros buscam em outras pessoas. Mas de alguma forma aquele vazio ainda continua e nada muda. Até que aquela pessoa fala, é só Deus. Então eu vou buscar Deus. E ela se arrepende de tudo que ela fez de errado, de todos os seus pecados, e pela fé, ela entrega sua vida para Jesus. Pela fé. É um passo de fé. Porque nós não estamos vendo Jesus aqui. Nós não estamos vendo literalmente com os nossos olhos carnais Deus aqui. Mas nós cremos que Ele está aqui. Nós até pedimos para Ele vir aqui, pedimos, Espírito vem. Mas se eu perguntar para você, com os teus olhos físicos, você está vendo o Espírito Santo? Mas nós acreditamos que Ele está aqui. Pela fé, nós entregamos a vida para Jesus. Passamos a ter uma nova vida. Cristo é agora o nosso Senhor. E isso implica que Ele viverá a sua vida em nós. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não tem como eu viver o sobrenatural se eu não entender o processo ao qual Deus começou na minha vida. O sobrenatural de Deus, ele é um passo que nós vamos dar logo mais. Mas primeiro eu preciso entender tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus já fez, para mim não cair na incredulidade, na dúvida. Porque acredite, meu irmão, tem muita gente dentro da igreja que não está vivendo no centro da vontade de Deus, porque ela não tem a maturidade para experimentar o sobrenatural de Deus, para ir mais fundo. Ela fica só no raso. E não é isso que Deus quer para mim e para você. E eu creio que é por isso que Deus colocou essa série de mensagens
Para Deus nos tirar dessa zona de conforto, dessas águas nos tornozelos e nos levar a águas mais profundas e nos levar a buscar ainda mais daquilo que Ele tem para nos dar. Mas Ele só vai te dar à medida que você buscar. Ou seja, se você não buscar, você não vai receber, meu irmão. A verdade é essa. Eu estava numa imersão semana retrasada, algo sobrenatural, meu irmão. Eu estava vendo o sobrenatural acontecer na minha frente, do meu lado. E eu falei, Deus, eu quero viver isso. Deus falou para mim, você vai viver à medida que você buscar. Eu falei, toma essa, para. Toma essa, você está orando bastante, então, toma essa aí, agora é essa aí. Eu falei, desperta essa sede de mim, então, porque muitas das vezes nós achamos que nós estamos fazendo demais, mas nós não estamos fazendo nada. E queremos viver o sobrenatural. Queremos viver o sobrenatural. Mas sem busca, sem consagração, sem entrega total, não tem sobrenatural. Não tem sobrenatural se não viver essa palavra. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Eu já estou crucificado com Cristo. O que Jesus fala para mim e para você? Ei, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todo dia. Siga-me. Jesus está falando, ó, abra a mão da sua vontade, abra a mão dos seus sonhos, abra a mão do seu querer, abra a mão do seu livre-arbítrio. Confia em mim. Confia que o que eu tenho para você é infinitamente melhor. Infinitamente melhor do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você sonha para você. Mas é muito difícil. A verdade é essa. É muito difícil negar a si mesmo. É muito difícil você acordar de manhã com uma agenda programada, com toda uma série de compromissos, e você falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? E Deus falar totalmente ao contrário daquilo que você tem tudo planejado. E aí você fala, agora eu vou fazer o que eu planejei ou eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer? O que eu vou fazer? O que você tem feito? O que Deus manda você fazer? Ou a sua agenda programada? Ou a sua rotina? Porque o Espírito Santo ele tem falado muito para mim, meu irmão, não perca o foco, João. Não perca o foco, João. Não perca o foco, João. Você está colocando foco no que não é para você colocar. Você está gastando energia no que não é para você gastar energia, João. Foca no reino de Deus. Muitas das vezes eu penso, Deus, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ajudar, isso aqui vai. Deus, você está me entendendo, irmão? E o Senhor Jesus vem e fala: se você já está crucificado com Cristo, você não vive mais. Agora sou eu que vivo através de você. Então você tem que fazer o meu, a minha vontade. Quando nós entendemos isso, quando nós confiamos no que Deus tem para fazer em nós, através de nós, é infinitamente melhor do que aquilo que nós mesmos programamos para nós. Nós passamos a viver o sobrenatural sem mesmo perceber. Porque nós passamos a viver por fé e não por vista. Posso a viver por aquilo que Deus está me falando, não por aquilo que eu tenho programado, planejado para a minha vida. Isso é viver o sobrenatural. O sobrenatural começa. E se nós não começarmos a viver ali, não tem como viver o poder do Espírito Santo. Não tem como viver a manifestação do Espírito Santo de forma poderosa, milagrosa. E aí eu te pergunto, você está disposto? Você está disposto a morrer para que Cristo viva em você? Porque não é fácil, mas eu te garanto que vale a pena. Te garanto que vale a pena. Só que nós somos doutrinados.
nossos sonhos, das nossas vontades. E isso não é errado. Só que isso não vai nos levar ao centro da vontade de Deus. Isso não vai nos levar a viver o sobrenatural de Deus. Para mim viver o sobrenatural de Deus, eu preciso dar o controle da minha vida para Jesus. Eu preciso tomar minha cruz. Eu preciso me crucificar com Cristo. Para que assim Ele venha viver, e não eu. Isso só se torna uma realidade através do Espírito Santo. No Antigo Testamento, quem agia, quem manifestava, quem operava, quem visitava, quem tocava, era o próprio Deus, o próprio Deus Pai. Aí Jesus veio, fez a sua grande obra redentora e subiu aos céus. E quando Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo veio. Então, quem faz a obra em nós aqui hoje? É Deus. Através da pessoa do Espírito Santo. Entenda isso: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são um. Os três andam em concordância. Então, você falar que Jesus está habitando em você, que Deus Pai está habitando em você, é verdade. Mas Ele habita em você mediante a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é tão poderoso quanto Deus Pai, quanto Deus Filho. Tão onisciente quanto Deus Pai, quanto Deus Filho. Tão onipresente quanto Deus Pai, quanto Deus Filho. Nós cantamos uma canção que durante muito tempo eu me questionei: és Deus de perto e não Deus de longe. Nosso Deus é Deus de perto, não Deus de longe. Só que se você for trazer essa letra para a sua realidade, para o seu entendimento natural, o que você vai pensar? Não. Então Deus só é Deus se Deus estiver aqui na minha frente. Se Deus estiver lá no Japão, Ele não é Deus. Então quer dizer que Deus não pode fazer um milagre, eu orar aqui, Deus não pode fazer um milagre lá no Japão. Essa é a nossa mente natural. Mas Deus ele é onipresente. Você vê, Deus ele está em todo lugar. Então Deus está perto de tudo, de todos e todo tempo. E Deus me fez entender, filho, você está entendendo? Eu sou Deus de perto, porque independentemente do que você faça, eu estou ali. Eu estou em todos os lugares. Por isso que Ele é o Deus de perto. O Espírito Santo de Deus, quando nós falamos que o Espírito vem, Ele já está aqui. É só uma forma de nós nos conectarmos com Ele. É só uma forma de nós, é como se nós tivéssemos aqui e dessemos a mão para Ele, o Espírito Santo vem. Porque Ele já está aqui. Quem é o Espírito Santo? Então? Para nós vivermos o sobrenatural, vamos entender um pouquinho sobre o Espírito Santo de Deus, sobre o agir dele em nossas vidas. Quem é o Espírito Santo? Atos, capítulo 5, verso 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte de Deus verdade, verso 4. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava tudo em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração e não mentistes aos homens, mas a Deus? Mas no verso anterior ele mentiu para quem? Mentistes ao Espírito Santo. No verso 4, mentistes a. Então você veja que o Espírito Santo ele é Deus. A palavra está nos dizendo que o Espírito Santo é Deus. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem que consola? Quem que fala? Não é uma pessoa? Quando você precisa de alguém para te confortar, para te consolar, você não vai atrás de alguém?
Então, se Deus está falando que vai enviar um consolador, um conselheiro, é uma pessoa. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Uma pessoa que fala, uma pessoa que ouve, uma pessoa que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, uma pessoa que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de você. Como assim, pastor? Uma pessoa que habita dentro de mim? Sim, meu irmão. Uma pessoa espiritual que habita dentro de você, que tem acesso a todo o seu ser. Porque foi Ele que te criou. Entenda isso, meu irmão. Foi o Espírito Santo de Deus que te criou. Foi Ele que te formou, meu irmão. Se você for parar para analisar a formação do homem no útero de uma mulher, você vai ver que é algo sobrenatural. O homem até hoje está tentando fazer, através da ciência, lá reproduzir um ser humano, mas ele não consegue. Por quê? Porque tem o dedo de Deus ali, meu irmão. Tem o dedo de Deus, tem o fôlego de vida, que é o Espírito Santo só. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa. Alguns nomes do Espírito Santo: ó, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito da vida, Espírito da verdade, Espírito da graça, Espírito da promessa, como nós acabamos de ver, Consolador. Então veja que a palavra de Deus, ela nos mostra várias formas, vários nomes do Espírito Santo de Deus. E por que o Espírito Santo veio ao mundo? Nós acabamos de ver. Para que fique convosco para sempre. Esse é um dos motivos que o Espírito Santo veio ao mundo, para estar convosco para sempre. Porque sem o Espírito Santo, meu irmão, não tem como. Não tem como se crucificar. Não tem como levar a sua cruz se o Espírito Santo não te ajudar. Não tem como, meu irmão. Todo dia o pecado vem, todo dia a tentação vem, todo dia o mundo bate na tua porta, todo dia a canseira bate no teu corpo físico. A hora mesmo que eu estava vindo para a igreja, eu estava falando com os irmãos, eu estou cansado, hoje eu estou. E se não é o Espírito Santo me dá um chacoalhão, acorda, foca no que você tem que fazer, meu irmão. A minha vontade é de ficar lá na cama, deitado e dormir. Eu sei que a sua também. Quinta-feira vai chegar no fim da semana, tudo cansado da semana. Mas o Espírito Santo vem, te acorda, te desperta, renova as tuas forças. Você chega cansado e sai novinho e foi. É isso que o Espírito Santo faz. E aí eu te pergunto: tem como viver aqui na terra sem o Espírito Santo? Então foi por isso que ele veio ao mundo, para estar conosco para sempre. Para sempre. Para sempre. Para estar em nós. Põe o verso 17, por favor. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele estará em vós. E aqui a gente fala em outro ponto. Nós não estamos vendo o Espírito Santo, nós já falamos. Mas aqui a palavra de Deus está falando que nós o conhecemos. Aqui a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que nós o conhecemos porque ele habita conosco. Ele habita em nós. E aí eu te pergunto: você conhece o Espírito Santo? Sim ou não? Você conhece a pessoa do Espírito Santo? Eu creio que todos nós conhecemos. Eu creio que todos nós conhecemos o Espírito Santo. Só que se você perguntar: todos aqui conhecem o pastor João? Todos aqui conhecem o pastor João? Sim ou não? Tem alguém aqui que não conhece o pastor João? Mas agora eu tenho certeza que se eu começar a perguntar o quanto você conhece o pastor João, uns vão falar um monte de coisa, outros vão falar um pouquinho, outros não vão falar nada. Porque uns conhecem bem, uns conhecem superficialmente, uns só sabem o nome, uns sabem o nome, sabem a história, sabem a vida inteira dele.
Porque essa pessoa teve intimidade comigo. Porque essa pessoa investiu o tempo dela em me conhecer. Porque essa pessoa investiu tempo em ouvir a minha história. Você está entendendo, meu irmão? O que Deus está falando para você? Ei, eu quero te revelar coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Eu tenho mistérios sobrenaturais para confiar para você. Só que para você receber, você precisa me buscar no íntimo. Você precisa me buscar no íntimo. Não existe sobrenatural no superficial. Quer mais de Deus? Se dê mais para Deus. Quer viver o sobrenatural? Conheça o Espírito Santo de Deus. Conheça Deus não de ouvir falar, não de... Eu sei que é o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo quer ser revelado, eu sei que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que fez rolar no chão, lá na mesa. O Espírito Santo é aquele que me fez pular aqui na pipoca. O Espírito Santo é aquele que me fez rodopiar, que me fez entrar, fez eu falar umas coisas que eu não sei nem o que é, não sei nem o que quer dizer. Foi esse Espírito Santo que queimou no meu coração. Meu Deus, parecia que estava pegando fogo no meu coração. Foi esse, nossa, eu conheço esse Espírito Santo. Rapaz, eu estava andando na rua e eu escutei uma voz falando aqui para mim, vai, fala com o meu nome para ele. Eu falei, eu falo, tá doido, eu vou. E olha que eu vi, estava lá falando, mas não era eu, não eram palavras minhas, era o Espírito Santo de Deus me usando. É dessa forma que o Espírito Santo quer se relacionar com você, ó. Quando você dobrar o seu joelho para orar, você sentir que não é o seu quarto, você sentir que não é a igreja, não é a sua casa, não, é o ambiente em que o Espírito Santo está te levando, é o Santo dos Santos. Você entender, não, peraí, não é meu quarto, aqui é o Santo dos Santos, eu estou do lado de lá no véu, eu estou, meu Deus, é só o Espírito Santo que pode nos levar a isso, papai. É só o Espírito Santo de Deus que pode levar as nossas orações até Deus. É só o Espírito Santo que pode interceder por nós diante de Deus. Porque nós nem orar nós sabemos. Nem orar, nem pedir para Deus nós sabemos. Por isso o Espírito Santo, ele pega as nossas orações todas erradas e como se ele colocasse assim, na ordem certinha, e apresentasse para Deus. É o Espírito Santo de Deus, Deus, que está em nós. E Ele está aqui porque Jesus não está aqui. Jesus está sentado à direita de Deus. Por isso o Espírito Santo está aqui agindo em nós, operando em nós, nos consolando, nos ensinando, nos fortalecendo, renovando as nossas forças. Eu creio sim que o Espírito Santo quer nos levar a um nível mais profundo, o nível do sobrenatural. Só que para nós vivermos o sobrenatural, nós precisamos sair do natural. E para nós sairmos do natural, nós precisamos entender quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e da paz. O Espírito Santo é quem regenera o homem. Coloca para nós João 3,5, por favor. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você tem que nascer da água, você tem que nascer do Espírito. Para entrar no reino de Deus, para viver o reino de Deus. E nós não temos clamado que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, para nós vivermos o reino de Deus aqui na terra, meu irmão, não tem como viver sem o Espírito Santo de Deus. Não tem como viver, meu irmão. É impossível. É impossível. É o Espírito Santo quem nos batiza. É o Espírito Santo de Deus quem nos sela.
É o Espírito Santo de Deus que é o nosso penhor, que é a nossa garantia. É o Espírito Santo de Deus. Então entenda isso, meu irmão. Não tem como ter uma vida com Deus sem o agir do Espírito Santo. Ele só vai agir à medida que eu me aprofundar. Ele só vai agir à medida que eu confiar. Ele só vai agir à medida que eu acreditar. Então, se você acredita que o Espírito Santo ele tem poder para te curar, ele vai te curar. Se você acredita que o Espírito Santo tem poder para te direcionar, para te guiar, ele vai te direcionar, ele vai te guiar. Mesmo que você esteja sem GPS, mesmo que você esteja perdido, se você confiar nele, ele vai te guiar. Se você acreditar. Isso serve para todas as áreas da sua vida. Área financeira, área profissional, área sentimental, emocional, para todas as áreas da sua vida, se você acreditar. Hoje eu ouvi uma mensagem que eu falei, meu Deus, eu falei, é a pura verdade. Príncipes vivendo com o espírito de miséria. Você é príncipe. O príncipe precisa comprar alguma coisa? Num reino, a gente tem um rei e tem um príncipe. O príncipe precisa comprar alguma coisa naquele reino? Por quê? Porque tudo é. No entanto, nós queremos comprar as coisas que queremos. Já estudamos? Tudo já é assim. E às vezes a gente fica, meu Deus, não dá dinheiro para isso, não dá dinheiro para aquilo. Você não precisa de dinheiro, por isso que eu não preciso de dinheiro. É tudo dele. Ele só precisa ir, tomar posse. Ele, dá essa fruta para mim, dá esse, eu quero isso, eu quero isso. Já é tudo dele. Vai para frente vai ver uma mensagem sobre essa meditação que tem um impacto muito forte. Muito forte. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer te guiar em todos os teus caminhos, em todas as áreas da tua vida. Como assim, pastor? O ser humano é muito volátil. O ser humano, se ele está com fome, ele já fica mal-humorado. O ser humano, se ele está com frio, ele já fica chato. O ser humano, se ele não consegue aquilo que ele achava que ele ia conseguir, aquilo que ele tinha criado dentro dele, uma expectativa de conseguir, e aquela expectativa não é atingida, ele já quer estar deitado na cama. Ele já quer se jogar na cama e não levantar mais. O ser humano, quando ele se depara com um desafio que ele não consegue superar, ele já quer desistir. Já quer jogar toalha. O ser humano, quando ele perde, ele acha que é o fim do mundo. Acabou. Não tem mais jeito para mim. O ser humano é assim. A estrutura emocional do ser humano, ela é essa. Agora, o ser humano que tem o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus entra no ser humano, ele perde, ele tem as suas expectativas frustradas, ele tem. As mesmas coisas acontecem com ele como acontecem com todo mundo. A diferença é que o Espírito Santo de Deus está ali aconselhando ele, está ali ensinando ele, está ali consolando ele. E por causa desse agir sobrenatural do Espírito Santo dele, o comportamento dele é totalmente diferente. Você não vê uma pessoa cheia do Espírito Santo reclamando, murmurando, tadinho de mim, não é de vítima, não. Pessoa cheia do Espírito
tem estresse, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem nada disso. Pastor, mas isso são doenças, são doenças que têm que ser tratadas. E o melhor remédio é o Espírito Santo de Deus. O melhor remédio é você buscar em Deus, é você ouvir a voz de Deus. Porque o Espírito Santo fala: por que você vai ficar vivendo no passado? Por que você vai ficar preso a situações do passado, se a vida está acontecendo no presente? Então, sai desse passado aí, meu irmão. Perdoa quem te magoou, perdoa quem te feriu e vive o teu presente. E aí você liberta da depressão. É você liberta da depressão. Ei, você está preocupado com o que vai acontecer amanhã, porque o amanhã não te pertence? Você não sabe nem se você vai estar vivo. Então por que você está preocupado com amanhã? Se concentra no agora, foca no agora. Agora é o presente que eu estou te dando. E aí você é curado da ansiedade. Aí tem o estresse. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso. Corre, vai. Muito bem. O que você está querendo fazer no seu dia? Espírito Santo, me guia. O que eu tenho que fazer? Pode deixar que eu estou aqui trabalhando, eu vou fazer, eu vou cuidar. Você começa a ser guiado pelo Espírito Santo, e aí você elimina o estresse. Todas essas coisas que estão registradas na Bíblia, ó. Só que só consegue viver livre dessas doenças quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Quem está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, quem tem fé para acreditar que Ele está me dando amanhã, que Ele está me dando, está comigo. Porque é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Coloca o verso 26 aí, por favor. Ou 14, 26, ou 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. E às vezes você quer ir lá no Google, perguntar para o Google: como é que eu faço isso? Às vezes você quer ir lá no Instagram, no Facebook: amiga, o que eu faço agora? Quando você tem que fazer, dobrar o seu joelho: Espírito Santo, me ensina aqui, me ensina como vencer esse problema, me ensina como vencer essa situação, me ensina como vencer essa tentação. Espírito Santo, me ensina. Isso é investir tempo em você conhecer Ele e Ele se revelar a você. E quanto mais você fizer isso, mais íntimo dele você vai ficar. Eu sei que muitas das vezes parece que é mais fácil dar um Google, mais rápido. Vou economizar tempo, vou encurtar tempo. Deus não quer que você pegue atalho, irmão. Deus não quer que você pegue atalhos. Deus quer que você trilhe o caminho chamado Jesus. No caminho chamado Jesus, o Espírito Santo te ensina tudo. O Espírito Santo de Deus, Ele te ensina tudo. Tudo que você precisa aprender, Ele vai te ensinar. Você só precisa estar disponível. Só isso, meu irmão. Disponível. Senhor, eu estou aqui disponível a aprender, me ensina. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. Mas como que isso não acontece na nossa vida, pastor? Vou te dar três exemplos claros de quando o Espírito Santo fica impedido de agir em nossas vidas. Primeiro, Atos 7:51.
Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 51. Aleluia. Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Quando nós resistimos o agir do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo, o confronto do Espírito Santo, o convencimento do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo ele vem, ele convence, meu irmão, você pode falar não, você pode fazer o que você quiser, você pode até resistir, mas lá no fundo você sabe que é verdade, lá no fundo você sabe que é aquilo que você tinha que fazer, só que nós resistimos. E essa é a primeira atitude negativa que nós podemos ter do Espírito Santo. Efésios 4:30. Efésios 4:30 vai nos dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que é estar selado? Sabe quando você vai enviar uma carta? Hoje não se envia mais carta. Mas antigamente, para você enviar carta, você precisava ir lá e colocar um selo. Aquele selo dizia de onde aquela carta estava indo. Aquele selo dizia de qual região, de qual cidade, para onde aquele selo ia. Dependendo para onde você mandasse a carta, o selo tinha que ser diferente. Dependendo do estado, tinha que ser um selo diferente. Para entrar no céu, meu irmão, tem que ter o selo do Espírito Santo. Se não tiver o selo do Espírito Santo, não entra no céu. Necessário é nascer de novo, da água e do Espírito. Tem que ter o selo do Espírito Santo. Tem que conhecer o Espírito Santo, tem que ser conhecido por Ele. Ele tem que habitar em você, meu irmão. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Não tem como. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Quando que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós preferimos conversar com outras pessoas do que com Ele. Quando nós preferimos fazer qualquer outra coisa que entretém a nossa carne, entretém a nossa vida, do que estar ali conversando com Ele, conhecendo Ele, ouvindo a voz dEle. Quando que você se sente entristecido por alguém? É assim, dessa mesma forma que o Espírito Santo se sente entristecido por você. Quando alguém te desobedece, quando o teu filho te desobedece, ele te entristece, não dói no coração? Quando você fala para ele fazer uma coisa e ele faz outra, você não fica triste? Da mesma forma que você lembra do Espírito Santo é uma pessoa. Da mesma forma que você fica entristecido quando alguém te magoa, quando alguém faz alguma coisa que você não quer, o Espírito Santo também fica quando nós o magoamos, quando nós fizemos algo que Ele não queria que nós fizéssemos. E por último, 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais ou não apagueis o Espírito. Pastor, como que eu vou apagar o Espírito pecando? Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quando Ele me convence, eu continuo pecando, eu simplesmente estou falando, o que você fala, o que você está me dizendo aí, para mim não serve nada. Então eu simplesmente apago. 3 exemplos de ações negativas que nós temos com relação ao Espírito Santo: resistir, entristecer e apagar. Resistir, entristecer e apagar. Repare se você não está vivendo nenhuma dessas 3 situações, porque sem sombra de dúvida isso vai te impedir de viver o sobrenatural de Deus. Isso vai te impedir de viver o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus, ele vem através do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé.
Deixa o Espírito Santo controlar. Deixa o Espírito Santo controlar a tua vida. Deixe o Espírito Santo transbordar na tua vida como rios de água viva. Ande no Espírito todos os dias. Seja guiado pelo Espírito, seja controlado pelo Espírito. Isso é viver em fé. Isso é viver pela fé. Submeta a sua vida ao senhorio do Senhor Jesus, através da ação do Espírito Santo, não entristecendo, não resistindo, não apagando o Espírito Santo. O homem tem 5 relacionamentos básicos: primeiro com Deus, com a família, com o corpo de Cristo, com o mundo e consigo mesmo. Permita que o Espírito Santo te guie em todos esses relacionamentos. Com Deus, consigo mesmo, com a sua família, com o corpo de Cristo, com o mundo. Permita que o Espírito Santo